Eu acredito que alguns de vocês já me conhecem. Meu nome é Cássio. Eu, em algumas oportunidades, já estive aqui no Reencontro batendo papo com vocês. Hoje, de uma forma diversa, cada um nas suas casas, por causa desta pandemia que está nos assolando e que nós estamos procurando buscar uma solução para ela e com certeza ela virá. Porque tudo em que nós vivemos, nós sabemos e a doutrina nos ensina que tudo passa. Pode demorar um dia a mais, um mês a mais, um ano a mais, como é o nosso caso, mas tudo vai passar. Mas hoje eu vim até aqui para falar sobre um tema que é a homossexualidade vista pela doutrina espírita. A primeira pergunta que muitos poderiam me fazer, por que abordar esse tema numa casa espírita, né? O único objetivo que a gente tem é eliminar o preconceito de algumas pessoas que se dizem espíritas e ainda não entenderam esse problema da homossexualidade. Só para começo de conversa, falar de homossexualidade e doutrina espírita, a gente lembra que em nenhuma oportunidade Kardec teceu qualquer comentário sobre o tema. Se nós formos buscar, teoricamente, em Kardec, nós não vamos encontrar nada nesse sentido. Por que será que ele não fez qualquer comentário nesse sentido? A gente sabe que Kardec publicou as 5 obras básicas, o famoso Pentateuco Espírita, a partir de meados do século XIX. Começou em 1857 com o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e em 1868, ou seja, nesses 11 anos, ele publicou o último livro, que é a Gênese. Publicou, então, os 5 livros em meados do século XIX. E naquela época, poucas referências abertas eram feitas à questão dos homossexuais. Provavelmente porque pouco se falava de uma forma aberta, é claro, no tempo de Kardec, ou seja, em meados daquele século, né? Pouco se falava. Agora, por outro lado, cabe lembrar que os relacionamentos homossexuais remontam desde a antiguidade. Então nós fomos pesquisar na história, fomos buscar na história sobre os relacionamentos homossexuais e a história nos fala desses relacionamentos desde os mais remotos tempos. Vamos buscar alguns exemplos dessa prática. Há 10.000 anos atrás, nas ilhas da Nova Guiné, Fuji e Salomão, eles acreditavam que os conhecimentos sagrados só poderiam ser transmitidos através de ato sexual, através de pessoas do mesmo sexo. Isso há 10.000 anos atrás. Vamos um pouquinho mais para frente. Em 1750 a.C., dentro dos templos religiosos da Mesopotâmia, da Fenícia, do Egito e na Sicília, e até na Índia, os homens e as mulheres participavam de cultos religiosos se relacionando com pessoas do mesmo sexo. E continuando, na Grécia Antiga, lá nos períodos de 500 a 400 a.C., era normal o sexo entre homens mais velhos com homens jovens. Eles acreditavam que dessa forma os mais jovens absorviam todas as virtudes e os conhecimentos dos mais velhos. Então, a gente sabe que todos aqueles grandes filósofos gregos tinham um menino que os acompanhava em todas as situações. O tempo passou e a criação do cristianismo e do judaísmo fez com que essas práticas sexuais fossem abolidas e até condenadas. Para alguns povos da antiguidade, o sexo entre pessoas diferentes, ou seja, o sexo heterossexual, só era admitido para a procriação. Isso a gente vai ver em várias doutrinas ou religiões que ainda estão por aí, né? E a gente sabe que a homossexualidade, ainda hoje, é um assunto pouco compreendido, né? Eu já ouvi, inclusive, dizer que quem é gay é um defeito que deve ser corrigido. Mas também eu já ouvi que é algo que pode ser incentivado. Quer dizer, as opiniões são muito diversas, né? As observações são tantas que outros afirmam que o homossexual
é um ser menos evoluído e que ainda que ser homossexual é fruto de um processo obsessivo. Olha quanta coisa a gente ouve, né? Em razão de tudo isso é que somos compelidos a abordar esse tema, tentando trazer a todos alguns esclarecimentos como o Espiritismo encara esta questão, que é controversa, é claro, né? Como eu já disse, os 5 livros do Pentateuco Espírita, nós não encontramos nenhuma referência ao assunto. Isso nós já fizemos essa referência. Mas nós vamos encontrar na literatura espírita várias informações de espíritos superiores fazendo revelações sobre a sexualidade humana e que podem nos ajudar a construir uma opinião espírita acerca do tema atualmente tão em voga. Várias são essas obras que abordam a homossexualidade pela visão espírita, né? Tem aqui alguns títulos, né? Um amor diferente, macho, fêmea e etc. A homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, o preço de ser diferente. E, se quisermos ainda, mais 2 livros psicografados pelo Chico, por André Luiz, que fala sobre o tema Ação e Reação, e o outro livro, Sexo e Destino. E como é que o sexo é encarado pela doutrina, né? Se nós formos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 200, nós vamos encontrar o seguinte texto. A pergunta é essa, né? Os espíritos têm sexo? E a resposta, não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. É assim que fala o item 200. Claro que essa observação é feita com certeza para aclarar sobre o sexo dos espíritos, enquanto na erraticidade, ou seja, quando nós estivermos do lado de lá, né, já tivermos batido a bota, né? Isso é o que fala. E isso é o que o livro dos Espíritos fala para aqueles que já estão do lado de lá, ou seja. E quando nós estivermos aqui, né? Quando nós estivermos encarnados, né? Se a gente for procurar entender o texto, ele fala, não como entendeis. Deixa claro essa frase, não como entendeis, que nós encarnados definimos o sexo a partir da constituição orgânica. E os espíritos não. Quer dizer, o sexo, como nós entendemos hoje, está naquele ser encarnado, não nos espíritos na erraticidade. É bom que se diga que na erraticidade a pessoa pode usar a aparência que ele usava aqui, isso independe. Porém, o sexo lá é visto como diz aqui. Ainda no Livro dos Espíritos, nós fomos buscar na questão 202, o Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte, quando errante, ou seja, quando estiver do lado de lá, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Nós estamos ainda do lado de lá, chegou a nossa hora de voltar a encarnar. Eu vou encarnar como homem ou vou encarnar como mulher? É bom que se diga que nós, enquanto espíritos, temos a oportunidade de vir como homem, como mulher, como rico, como pobres, como brancos, como negros, como orientais. Ou seja, todas essas experiências são válidas. Então é bem provável que cada um de nós já veio em todas essas possibilidades e todas essas formas enquanto encarnados. Porque nós, com certeza, já tivemos muitas vezes por aqui, né, para chegar a esse ponto, né? Então, a resposta a essa pergunta, né, que eu acho que eu já dei, né, o próprio Livro dos Espíritos diz, isto pouco importa. O que o guia na escolha são as provas que haja de passar. Ou seja, são as provas que cada um de nós escolher para poder enfrentar. Se a gente for analisar, os espíritos superiores querem dizer com isso que escolhido uma opção, seja para homem ou para mulher, eu vou ter que enfrentar as provas referentes a essa opção. Se eu vier como homem, com certeza eu vou ter os meus problemas investido como homem.
Porém, se eu vier como mulher, num corpo feminino, as provas são reservadas às mulheres, exemplo, a maternidade, a TPM e por aí afora, né? A gente sabe disso. Porém, em ambos os casos, nós devemos suportar sempre com resignação as provas que dizem respeito ao sexo escolhido. Segundo o pensamento espírita, o homossexual é um espírito que enfrenta momento de provação. E ele deve estar muito vigilante para que saia vitorioso desta provação, em vez de agravar os débitos perante a lei divina, né? Ou seja, a lei de Deus. Em todos os gêneros da natureza existe o masculino e o feminino, né? A gente sabe disso. Agora, falando em sexualidade na dimensão da carne, ou seja, enquanto nós estivermos de posse de um corpo, 3 formas de atração efetivo sexual são consideradas como normais. A heterossexualidade, que é a atração pelo sexo biológico oposto, que seria o que a gente vê por aí. A homossexualidade é aquela que tem atração pelo mesmo sexo biológico. E a bissexualidade é aquela que tem atração por ambos os sexos biológicos. A gente, até bem pouco tempo, os termos homossexualidade e homossexualismo eram utilizados para definir essa variedade, essa variante da sexualidade humana, né? Porém, em 1993, a Organização Mundial de Saúde retira das suas listas a palavra homossexualismo. Por que que ela fala isso? Porque o sufixo ismo, da palavra homossexualismo, define doença. Porque o sufixo ismo indica uma patologia ou uma doença. E como homossexualidade não é doença, então ele recomendou que passasse a usar dade, o sufixo dade, ou seja, homossexualidade, que expressa um estado ou uma situação. Assim como o Espiritismo acredita que a homossexualidade não é doença, nós devemos não mais usar o termo homossexualismo e passar o termo homossexualidade, né? E vamos tentar explicar como é que o Espiritismo entende a homossexualidade de uma forma muito mais clara. Nós sabemos que a ciência não consegue nos trazer explicação clara a esse respeito, né? Porque eles não acreditam na existência do espírito. E como sabemos, a escolha do sexo está no espírito, a medicina dos homens não tem condição de explicar. Mas já o Espiritismo esclarece, como já vimos na questão 202 do Livro dos Espíritos, o homem pode encarnar tanto como homem como mulher, dependendo da experiência que deve passar e do aprendizado que deve adquirir e que precisa adquirir. Então, André Luiz, em seu livro Ação e Reação, nos informa que é natural que um espírito acentualmente masculino venha a reencarnar muitas vezes como homem, e aquele acentualmente feminino, frequentemente como mulher. Eu, se tenho padrões masculinos, eu venho encarnando muitas vezes como homem. E uma mulher que tem várias vezes vem como mulher também, isso é a escolha que ela faz. Entretanto, pode acontecer uma inversão, pode. Se por muitas encarnações um espírito vivenciou a sua sexualidade como homem, envolvendo-se com mulheres, é compreensível que, mesmo reencarnado como mulher, ainda sinta atração sexual por mulheres. E da mesma forma, aquele que por muitas oportunidades encarnaram como mulher, agora encarnado como homem, sinta ainda atração por homens. Aí a gente percebe bem, né, como é que nos é colocado pelo Espiritismo essa colocação da homossexualidade. Nós temos que tomar cuidado, gente. Existe o problema da orientação sexual, que é bem diferente do comportamento sexual. A gente sabe que muitas pessoas têm essa opção e não respeitam exatamente os outros, e não respeitam principalmente a si próprio. Assim, é normal um comportamento sexual saudável, seja qual for a sua orientação sexual. Não é porque é importante que a gente entenda que orientação sexual é bem diferente de comportamento sexual. A gente vê
N homossexuais, masculinos ou femininos, vivendo uma vida tranquila, sem nenhum problema. Existem outros que fazem questão de aparecer de formas, né, gritantes para ofender terceiros e acabam ofendendo a si próprio. É isso que a gente tem que procurar definir bem. Né? Muitos falam que o relacionamento homossexual não é natural. Né? Mas vamos buscar explicar isso? Entre os animais irracionais existe sexo homossexual. E eles são movidos unicamente por instintos, porém naturais. Então, dizer que o relacionamento homossexual não é natural também cai por terra aí. O Espiritismo nos lembra no livro Sexo e Destino, que é do espírito André Luiz. Eu vou me permitir ler porque é um texto, diz o seguinte: no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais, tanto em condições julgadas anormais, segundo os valores da sociedade, serão tratados em pé de igualdade no mesmo nível da dignidade humana. Então a gente percebe aí como é que o Espiritismo nos recomenda que haja compreensão para aqueles irmãos que transitam em condições sexuais inversivas. O sentimento de fraternidade e caridade deve prevalecer em todo relacionamento humano, independente da opção sexual de cada um. O bom acolhimento e o bom entendimento deve prevalecer sempre. Nenhum de nós tem autoridade suficiente para condenar quem quer que seja, né? Pois nós todos temos as nossas dificuldades morais ou materiais graves que precisam ser modificadas, né? É aquela história do julgar o outro, né? Nós temos muita facilidade de julgar o outro, mas a gente esquece que todas as vezes que a gente emite qualquer tipo de julgamento, a gente está emitindo um julgamento nos espelhando em nós mesmos. Não adianta a gente condenar o cisco no olho do outro se a gente tem um pedaço de pau no olho da gente, né? Isso está no próprio... nos próprios evangelhos falam exatamente sobre isso. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo em que Jesus faz uma referência numa das suas parábolas exatamente sobre isso. Né? E a gente tem o péssimo hábito de julgar, né? A gente julga sempre. Né? A gente vê numa televisão, num jornal, o cidadão fez isso, fez aquilo, a gente já de pronto aponta o dedo. Né? Puxa vida, porque ele fez isso, fez aquilo. Será que nós não fizemos isso numa vida passada? Então a gente tem que ter muito cuidado em emitir qualquer tipo de julgamento. Né? Mas para encerrar esse bate-papo de hoje, eu vou utilizar as palavras de uma pessoa que vocês pouco devem conhecer, um tal de Chico Xavier. Né? O Chico Xavier disse o seguinte: não vejo pessoalmente qualquer motivo para críticas destrutivas e sarcasmos incompreensíveis para com os nossos irmãos ou irmãs portadoras de tendências homossexuais, a nosso ver claramente iguais às tendências heterossexuais que assinalam a maioria das criaturas humanas. Em minhas ações de dignidade do espírito, não consigo entender por que razão esse ou aquele preconceito social impediria certo número de pessoas de trabalhar e de serem úteis à vida comunitária unicamente pelo fato de haverem trazido do berço características psicológicas e fisiológicas diferentes da maioria. Nunca vi mães e pais conscientes da elevada missão que a devida providência lhes delega desprezarem um filho porque haja nascido cego ou mutilado. Seria humana e justa a nossa conduta em padrões de menosprezo e desconsideração perante nossos irmãos que nascem com dificuldades psicológicas? Precisamos acabar com esse preconceito e, principalmente, com a falta de informação. Esse texto foi publicado no jornal A Folha Espírita do mês de março de 1984. Eu acho que para fechar o nosso bate-papo eu diria: ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado de forma diferente.
Muito obrigado a todos vocês por terem me ouvido. Foi gostoso estar batendo esse papo com todos vocês. Eu encerro esse bate-papo, como sempre faço, dizendo: paz a todos.